Eu dizia que hoje a nossa live, na nossa live temos uma convidada muito especial, a pastora Virgínia, que é da Igreja Metodista de Angola, e hoje ela vai ser a minha convidada e vamos falar sobre muitas coisas, sobre fé, sobre cura. A pastora Virgínia foi uma das pessoas que eu convidei em primeira mão para poder ler o meu livro Todos Precisamos de Cura. Então vamos esperar que ela entre e vamos ter durante uma hora uma conversa sobre isso, sobre cura, sobre de que forma o livro Todos Precisamos de Cura impactou a vida dela e poderá impactar a vida de muitas pessoas. Então sigam atentamente e vou aqui ver se consigo fazer com que ela entre. Ok, vou ligar aqui. Pastora Virgínia, só aceitar o convite. Olá, boa noite. Não estou a ouvir. Boa noite, amada. Agora estou melhor, mas preciso um bocadinho mais de som. Mais som. É tudo que eu tenho. Está muito longe da câmara. Eu não queria ficar sabendo muito próximo. Mas tem que chegar um bocadinho mais, que é para podermos ouvi-la bem. Agora está bem? Agora melhorou. Sim, senhora. Pastora Virgínia, boa noite, seja muito bem-vinda a esta uma hora com a terapeuta. Está-me a ouvir bem? Boa noite, Adriana. Como tem passado? Estou bem. Eu agradeço o convite de estar. É um prazer tê-la aqui e nós vamos ter uma hora informal em que nós vamos abordar uma série de temas. Não é todos os dias que nós temos uma mulher pastora. Estou muito curiosa como é que é ser pastora numa versão feminina. E eu espero que nos conte um bocadinho do seu trajeto. Como é que uma mulher se torna pastora? Já quero ouvir isso. Entretanto, vamos enviando aqui os aviãozinhos, convidar as pessoas para poderem entrar nesta live, pessoas que não podem perder de maneira nenhuma esta live. E então, vou enviando aqui aos meus contactos. Vamos ver aqui quem está online. Ok. Sejam todos muito bem-vindos, vão entrando. E dizia eu que hoje temos uma mulher muito especial, que é a pastora Virgínia. Virgínia Santos, e depois tem um nome, quer dizer qual é o seu apelido? Não deixei de ouvi-la. Eu sou Ancuti. Meu apelido é Ancuti. Isso tem um significado? Não, é só mesmo nome. É só mesmo nome. Ok, está bem. Então vamos começar aqui com a nossa conversa. Hoje vamos conversar sobre fé, sobre cura, sobre espiritualidade, sobre a ser pastora no feminino. E eu começo por lhe perguntar, querida pastora Virgínia. Eu não sei se está a olhar para a câmera ou se está a olhar para mim, porque eu vejo a olhar para o computador e não a olhar para mim, para a câmera. Tá. Sim. Muito bem. Olha, diga-me uma coisa, como é que surgiu isto de ser pastora? Como é que foi este desenvolvimento? Olha,
O pastorado é um chamado, não é? O pastorado é um chamado. Eu sou filha da Igreja Metodista, não é? Deixa-me A saber, minha família, eu estou a ouvir meu com eco. pai, minha mãe e meu pai apresentaram-me a fé cristã nesta instituição de Igreja Metodista. E a Igreja Metodista, há mais de 45 anos, 50 anos, há 50 anos já, que ordena mulheres. Que ordena mulheres. Professora Virginia, Então, só um momento, é porque eu estou a ouvir com eco, o som não está muito bom, não sei se tem alguém que pode ajudar com o som, está muito, a fazer muito eco, não conseguimos ouvir talvez muito bem. eu tenha, talvez eu tenha dois aparelhos ligados. Deixa eu desligar. Pois. Ver melhorou. Não sei ainda bem se melhorou. Mas é pronto, é que depois tem o computador à frente de si e nós não conseguimos vê-la como deve ser. Aí é que dá a sensação que a câmera está muito distante. Eu preciso do computador porque eu também não quero que os meus deve ser vista toda. Eu quero ver. Bem, bem, não faz mal. Ok, é só para nós podermos entender, entender melhor. Espera aí, vou desligar aqui o meu ar-condicionado. Ok, então vá. Estava a contar que vem de uma família tradicional, cristã, que foi educada na Igreja Metodista. Eu fui introduzida na fé cristã desde o batismo, não é? Nessa instituição que se chama Metodista. E eu fui crescendo já vendo mulheres ministrando. Aos meus 16 anos, eu ouvi o chamado e entrei, falei com meus pais sobre o meu desejo ao ministério pastoral. E naquela altura, aos 16 anos, eu precisava de uma autorização, porque o curso de teologia é um curso muito sério e não é um curso muito desejável para os jovens e as jovens, e posteriormente, depois de uma fase adulta, se a decisão não foi tomada com cautela e se de fato não tenha sido um chamado, pode causar um certo arrependimento. Então, o meu pai tinha dito assim: filha, tu és muito jovem, eu te aconselho a fazer um outro curso. Eu não poderei te dar a permissão para ir para o seminário agora, mas eu vou pedir que tu termines o médio, faças uma outra faculdade. Se por acaso esse teu chamado persistir, tu podes então depois, já adulta, tomar a decisão de fazer o curso de teologia. Mas eu não vou correr o risco de ser autorizada a esta idade, com 16 anos, ir ao seminário e depois, quando se tornar adulta, arrepender-se, dizer assim: mas o meu pai podia ter me impedido e tudo mais. E quando eu então me tornei adulta, depois de eu ter já estado no segundo ano da faculdade de engenharia, foi numa altura que depois, isso foi em 92, perdi o pai e eu continuei a sentir aquele chamado. E então, 2 anos depois, em 2000, quando eu estava com 24 anos, eu decidi ir. Eu voltei para o bispo na altura e falei: seu bispo, eu quero ir. E o bispo disse: Virginia, tu voltaste? Eu lembro que tu tinhas estado aqui quando tinhas 16 anos e eu pedi que tu pedisse autorização, teu pai tinha que escrever uma carta e tu não voltaste. Eu disse assim: eu não tinha voltado na altura porque o pai não deu a autorização. Agora que eu estou adulta, não preciso mais de autorização. Eu quero confirmar, sim, o meu desejo de ir para o ministério. Eu fui me formar e terminei a minha formação e sou pastora. Eu gosto, eu amo. Além depois do pastorado, eu tenho a docência, eu sou professora também. Eu sou professora desde os meus 17 anos. Eu comecei a dar aulas na primeira, dava aula pré, dei aula da classe da pré, depois dei segunda classe, depois dei no ensino na quinta e sexta classe, dei no médio e agora eu sou professora universitária. Então, além da academia, depois da sala de aula ou antes da sala de aula está o pastorado. Eu não sei fazer mais
eu não gostaria de fazer outra coisa. São duas coisas que eu faço com muito prazer, com muito amor. Mas hoje por hoje eu consigo ficar um tempo sem a sala de aulas, mas eu te garanto, Ariana, eu não consigo ficar sem o púlpito. Eu não consigo ficar sem cuidar do povo enquanto pastora. E Isso é isso, resumidamente. O propósito de vida e a sua missão da alma, certo? Exatamente. Exatamente. Muito boa, muito bonito, muito bom. E como é que é a aceitação, o facto de ser uma mulher pastora? Ok, já cresceu dentro de um ambiente onde as mulheres são pastoras, já penso que já é mais fácil, mas num mundo que é predominantemente masculino, como é que uma pastora consegue fazer ou cumprir o seu propósito e missão? Como é que isso acontece? É possível fazer cumprir o nosso propósito e a missão quando nós prestamos atenção aos detalhes, aos preconceitos, sobretudo algumas coisas que são características que muitas das vezes a gente chama de cultural, habitual. A gente precisa prestar atenção a esses detalhes e conhecer as regras da instituição onde estás, e não só da instituição em que estás, mas sobretudo do ofício que tu se propuseste a fazer, não é? Nós como pastoras, a nossa instituição diz que nós todos somos iguais, temos regras disciplinares, e você precisa conhecer essas regras para quando alguém tiver a quebrar, tu mostrares que está sendo quebrado e tu restituires na devida altura aquilo que de fato faz parte dos teus ofícios, fazem parte dos teus direitos, faz parte das tuas obrigações. O primeiro princípio muito importante para as mulheres, e eu falo isso em termos de idade, é conhecermos de fato os princípios, as obrigações e deveres. Não é? Porque muitas das vezes nós nos apegamos muito aos direitos e às vezes as pessoas conseguem usurpar os nossos direitos justamente porque nós não conhecemos de fato as nossas obrigações e nós não estamos a fazer aquilo que devemos fazer. Quando nós conhecemos as nossas obrigações e nós fazemos aquilo que devemos fazer de fato, com primor e zelo, aí nós estaremos em condições de discutir os nossos direitos e de restituir qualquer situação que estiver a caminho ou que estiver sendo insinuado a acontecer, não é? Então, a igreja, eu não vou dizer que a igreja metodista é uma igreja perfeita, que ela é santa e que não existe algum tipo de dificuldade no exercício das funções das mulheres pastoras, das mulheres cléricas, não é? Existe um ou outro desafio, um ou outro colega, mas isso não faz parte da igreja como instituição. São pequenas questões que nós encontramos no dia a dia, porque estamos inseridos numa sociedade em que, em alguns momentos, as mulheres precisam de adicionar um esforço a mais, não é? Para poder fazer seus direitos acontecerem. Precisamente. Sim, é isso mesmo. Pastora Virgínia, eu convidei-a, já ouvi falar muitas vezes coisa em público e já tivemos poucos momentos, mas os momentos que eu tive a oportunidade de ouvi-la, gostei imenso, imenso, porque vejo-a como uma mulher de fé, uma mulher
uma guerreira celestial, deixa-me dizer assim. Acho que é essa a palavra. E eu gostaria eu convidei-a para ler o meu livro, Todos Precisamos de Cura, já vamos falar sobre ele, mas eu gostaria de falar consigo, entrar mais dentro desta questão da cura e da fé. Na sua opinião, qual é o papel da fé na jornada da cura emocional e espiritual? Qual é a sua visão sobre isso? Eu gostava de começar por definir a fé. Uhum. A fé, segundo definição cristã, é a certeza das coisas que não se veem. E ela é depositada a um ser, a um estado superior a nós. Como cristã, eu não diria um estado nem uma coisa, mas eu diria um ser que é Deus, não é? Então a fé é dirigida a Deus, e ele não se vê, ele não se toca, não é? Ele tem as suas várias manifestações, mas nem todos os crentes, nem todos aqueles que o adoram já o viram, já o tocaram ou já o perceberam. Mas a fé é justamente isso, é crer naquilo que tu não vês, nas coisas que estão além de ti, que são invisíveis, mas as suas ações, as suas realizações acontecem no mundo visível. Está entendendo? Então a fé tem um papel preponderante na cura emocional e, sobretudo, na cura espiritual, porque a espiritualidade está estritamente ligada com a fé. Não é? O que é o espiritual? O nosso ser espiritual é justamente a conexão direta com um ser superior, que é Deus. E esse Deus, tu só podes se comunicar com Ele e ter uma intimidade com Ele se tu tiveres fé. Fé é acreditar que Ele existe. Fé é acreditar que Ele pode te curar. Fé é acreditar que Ele pode fazer grandes coisas, aquelas coisas que eu não posso fazer, que a Ariana não pode fazer, que os médicos não podem fazer, as coisas que ultrapassam a razão humana. Este ser que é espiritual e da qual eu creio na sua existência, no seu poder supremo, pode fazer. Entendo perfeitamente. Então, exatamente. Então, a fé é de extrema importância e as pessoas que não a têm, com certeza, eles passam por alguns, por uma situação, passam por uma, para que eles possam alcançar a cura de algumas enfermidades, de algumas patologias, pode ser um processo um pouco mais árduo do que aqueles que têm. Porque, de fato, há enfermidades emocionais e, sobretudo, espirituais. As espirituais, principalmente, as espirituais não têm como a medicina curá-la. Não tem como a medicina curar. Só a fé poderá curar. Dinâmicas espirituais levarão à cura. E algumas questões emocionais, muitas delas estão justamente ligadas à instabilidade espiritual. Logo, a fé é um ponto preponderante na vida do ser humano. Até porque, desculpa, vou já citar, até porque o ser humano, por natureza, não pode viver sem fé. Ainda que não seja em Deus, mas ele tem que crer em alguma coisa. A fé faz parte do a priori do ser humano. Tudo aquilo que está a dizer faz todo o sentido para mim e no meu livro Todos Precisamos de Cura, eu falo relativamente às várias dimensões do ser humano, a física, a mental, a emocional e a espiritual, não é? Que apesar de serem várias dimensões, nós somos só somos um, vemos como mas temos estas várias dimensões. E, de facto, assim como o físico precisa de alimento,
não é? Precisa de cuidados, precisa do sono, do repouso, de exercícios físicos, de sais minerais, de vitaminas, etc. A nossa mente também precisa de alimento, de cuidados. As nossas emoções também precisam de cuidados e o nosso espírito também precisa de alimento, E muitas das vezes esse alimento pode ser através da oração, através da leitura, da palavra. E eu, durante estes anos, como terapeuta, como coach, eu tenho vindo muito a falar com os meus clientes, mesmo nas palestras que eu tenho dado, nos workshops, relativamente à importância de se desenvolver a espiritualidade. Okay? Eu não estou a falar da religião, estou a falar de espiritualidade, porque independentemente de que religião nós seguirmos, tem a ver com a nossa conexão com o divino. E havendo essa conexão, existe também um equilíbrio, porque é sempre do invisível para o visível. E quando nós conseguimos atingir essa harmonia, essa paz, essa conexão com o divino, automaticamente também nos sentimos mais em paz, sentimos-nos pessoas mais completas, mais realizadas, ok? Então, o caminho é para dentro, o caminho é para a conexão com o Criador, com aquele que nos fez à sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, eu identifico muito das coisas que eu transmito aos meus clientes. Mas eu estou curiosa como é que, qual é a visão metodista sobre cura e bem-estar? Como é que a Igreja em si vê isso? O bem-estar e a cura. Olha, a Igreja Metodista, e para começar com o seu fundador, o fundador da Igreja Metodista, João Wesley, ele sempre falou sobre a questão da cura e bem-estar como um estado, como algo integral. Não é? A Igreja Metodista olha a cura e bem-estar do ser humano no sentido holístico. No sentido holístico, nós, a Igreja Metodista, refere-se da cura não só o estado físico, porque o físico é só parte da pessoa, o físico não é a pessoa. O físico é parte da pessoa. Não é para uma pessoa poder ostentar bem-estar, que é a saúde integral, porque o bem-estar é você estar saudável integralmente. Essa saúde, este bem-estar tem que embarcar, não é, a saúde física, a saúde espiritual e a saúde social. E na saúde social é justamente onde está reunido o emocional. Porque na saúde social é nas relações sociais, as relações de amizade, as relações familiares, as relações afetivas, de forma um pouco mais abrangente ou mesmo de forma particular. São estas relações que permitem com que o teu emocional possa ser enriquecido, com que o teu emocional possa ser saudável. Não é? Tanto com as tuas socializações, a tua forma de se socializar, a tua forma de cuidar do teu afetivo, não é? E depois que essa ali é a relação com o outro, é a relação com a pessoa física como você. Agora, tenha o lado espiritual, que é a tua relação com o teu a priori, o teu ser, o teu criador, aquele que te dá sustentabilidade, que é ele que permite que você seja sustentavelmente equilibrado, tanto fisicamente como emocionalmente, e a própria espiritualidade, que é o espiritualmente, que é esse ser interior que vive em ti e que sem ele não existe estabilidade e muito menos bem-estar. Que é Deus. Sim, que é Deus. Nós chamamos Deus, a quem chama de divino, a quem chama de ser supremo, não é? Nós estamos aqui a falar de religiosidade, mas estamos a falar do divino, daquele que é o criador de todo o universo e de tudo que existe dentro do universo e, sobretudo, o criador do ser humano.
não é? E que ele não o criou e me deixou separado, não. Ele o criou e criou uma relação de intimidade com ele, com esse ser humano, não é? A estabilidade espiritual é justamente o reconhecimento deste ser em ti e descansar nele. Quando eu reconheço que eu tenho um Deus que é superior a mim e que cuida de mim, eu descanso nele e todas as outras coisas se harmonizam. Precisamente, muito. É engraçado que eu não tinha uma ideia muito clara relativamente à visão da Igreja Metodista e ouvi-la falar de palavras como holística e tudo mais, a espiritualidade, acho uma igreja bastante moderna, deixa-me dizer assim. Muito bom. Não ouvimos. Não ouvimos muitas religiões abordarem esta questão mesmo da cura assim de uma forma tão abrangente. Não são todas, e eu posso lhe dizer isso porque, por exemplo, eu tenho no meu meio, por exemplo, pastores e padres, nomeadamente católicos, que falar numa perspectiva destas, não é? Quando nós estamos a falar holística, não é tão aceitável. Ainda existem muitos dogmas, existem muitas ideologias que não ajudam na evolução da espiritualidade do ser humano. Então, acho muito interessante a abordagem, a vossa abordagem é bastante interessante. E nós desenvolvemos um credo social onde neste credo vem calçado muitas questões ligadas justamente a esta... Porque o ser humano não pode ser tratado por partes, não pode ser visto por metades, não é? E essa trindade que tem no ser humano, que é igual à própria trindade da divindade, não é? Onde não dá, porque imaginas tu, uma pessoa sem o espírito, é um corpo, é morta. E o espírito sem o corpo é um fantasma. Não existe, não pode existir. E então, muito menos pode existir, não é? Muito menos pode existir a socialização ou a saúde social se temos só corpos ou então só temos espíritos. Entendeu? Então, a Igreja Metodista trata a teologia ou a ciência da religião é justamente isso, é a fé com a razão, não é? É a fé com a razão, não tem como você viver a fé sem razão, porque você é uma pessoa racional, e não tem como você viver a razão, só viver da razão, sem o espiritual, porque você também é uma pessoa espiritual. Esse fôlego, esse respirar, esse fôlego de vida é fé. É espiritual, não é físico. Não é físico. O fôlego de vida não é físico. Ninguém toca o fôlego de vida. Né? Ninguém consegue controlar o fôlego de vida. Ciência nenhuma consegue controlar a vida de alguém. Quando chega a hora de morrer, você morre. Por quê? Porque existe um ser superior que deu esta vida e que tira esta vida. Então, este físico tem que estar conectado com esta vida. E quando eu vou cuidar desta pessoa física, eu tenho que saber como é que está a vida dele espiritual. E quando eu vou tratar das questões espirituais desta pessoa, eu tenho que tratar como é que está a vida dele física. Como é que estão as relações dele. Tudo isso influencia nesta mesma pessoa, que se chama pessoa, neste mesmo ser que se chama pessoa, que fora dessas três dimensões, ele é um corpo, ou ele é um espírito, ou ele é qualquer outra coisa, menos pessoa. Pastora, muito. Não, concordo 1.000.000% consigo. Diga uma coisa, como é que a Igreja Metodista vê as terapias integrativas? Como é que ela vê isso? A
as terapias integrativas, elas são essenciais, porque a Ariana sabe que Deus é onisciente. Uma das características de Deus é a onisciência. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então, como onisciente, ele é o dono de todo conhecimento, visível e invisível. E se nós somos seres humanos pautados dessa espiritualidade que é a parte invisível, quem sustenta a ciência, quem dá a inteligência, quem dá a capacidade a este ser humano para desenvolver a ciência é o próprio Deus. A Igreja Metodista acredita que os cientistas são inspirados por Deus. O conhecimento que o cientista tem não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Quando são questões ligadas somente à espiritualidade, em que nós precisamos de orar, meditar na palavra, expulsar demônios, nós o fazemos. Mas quando nós percebemos que esse ser, além das questões espirituais, está com algum distúrbio racional, está com algum distúrbio físico, que a própria medicina já desenvolveu técnicas capazes de diminuir ou mesmo desfazer completamente a dor, nós encaminhamos para os terapeutas, nós encaminhamos para a psiquiatria, nós encaminhamos para os médicos. Agora, quando nós encaminhamos e o fisioterapeuta ou o médico devolve dizendo, não, esta tua patologia são acúmulos de problemas emocionais e que não podem ser tratados aqui, isso aqui é questão espiritual ou questão emocional, e devolve-nos para a igreja, nós também ali vamos dar um tratamento diferente. Porque ali a gente percebe que, pronto, se o médico disse que não é, todas as fias não acusa nada, né? Vai para a fotografia, não acusa. Vai para a fisioterapia, não acusa. Vai para ali, não acusa. Não, nada dá certo. Então é espiritual. Ok, vamos tratar de forma espiritual. E o espiritual também cura o físico. Lá na igreja também há cura para o físico. Há os milagres. Não é? As expulsões de demônios que removem patologias, dores físicas. Porque há doenças emocionais e há doenças espirituais que, acumuladas, refletem no físico. E muitas das vezes nós estamos a ver alguém que parece ser um corcunda, vai para o hospital e faz todas as radiografias possíveis, sonografia, tudo, e não acusa nada. Não é? E depois, quando analisado com cuidado, percebe-se que esta corcunda, esta inclinação, esta forma dele de andar é acúmulo de questões emocionais. Vamos trabalhar as questões emocionais e vamos orar, então, para expulsar o mal que está nele. Vamos orar, vamos pedir a intervenção do Todo-Poderoso, do Onisciente, para que a cura possa se efetivar. E acontece. Que é aquilo que nós chamamos de milagre. Milagres, ok. Pastora Virgínia, ok, você leu o livro Todos Precisamos de Cura. Qual foi a sua impressão relativamente ao livro? O que é que lhe ficou? O que é que lhe marcou? Dentro da perspectiva também como pastora de uma religião, de metodista, o que é que você achou deste livro? Eu li o livro com muito cuidado. Eu tomei o meu tempo, embora tenha sido pressionada em alguns momentos, mas eu tomei o meu tempo e a Ariana sabe. porque eu estava, de fato, a degustar o livro. Porque eu estava, de fato, não passando pelo livro para dizer que eu li o livro. Não, eu queria conhecer o livro, queria
fazer do livro uma leitura gostosa de aprendizado e de meditação. Enquanto eu lia, eu meditava e eu questionava e eu entrava no texto. Entrava no texto da seguinte forma: quando o livro traz as questões da cura, do bem-estar, da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, nós somos tudo isso. E em algum momento da nossa vida, por mais bons e por mais saudáveis que nós sejamos, em algum momento da nossa vida, eu creio que não existe um só ser humano que não precise de alguma cura, não é? Em algum instante, em algum momento de sua vida, ainda que esta pessoa não admita, ainda que esta pessoa não aceite, porque muitos de nós andamos aí doentes e simplesmente por uma arrogância ou por uma falta de autoconhecimento, não aceitamos, não nos submetemos e continuamos então adoentados e com dores, acumulando dores e tudo mais. Então, eu gostei do livro, eu gostei das abordagens, principalmente das abordagens de cuidar de si, parar e se perceber, parar e se conhecer. E o livro, eu gostei dele porque também ele não é um livro de autoajuda. Ele não é um livro de... Eu pelo menos classifico ele assim. Não como um livro de autoajuda, mas como um livro de reflexão e que suscita... Não, ele não te diz faz assim, mas ele te dá... Te abre, te dá possibilidade de novos horizontes e permite com que a tua visão seja aberta para fazer este caminho ou criar novos caminhos de cura. Exatamente. Okay. No seu testemunho, você dá um testemunho muito bonito que eu depois vou publicar amanhã para as pessoas, partilhar com as pessoas para verem o seu testemunho. E num determinado momento você fala sobre uma das leis, que é a lei da polaridade, e você diz que achou interessante pelo facto de uma lei nos ajudar a poder fazer escolhas na vida. Como é que você viveu isso? Deixamos de ver. Sim, a minha câmera é agora como estamos. Está melhor? Tem que baixar, tem que se aproximar mais. Há bocado estávamos a ver melhor, agora não estamos só a ver um bocadinho da cara. É só baixar um bocadinho mais. E assim. Agora está bom. Ok. Querem mesmo ver o meu rosto? Sim, absolutamente. Um sorriso tão carismático. Não é tão bom. Obrigada. Então, sim, já terminou de fazer a questão? Deixamos de ouvir, agora penso que vamos a ver. Pois. A pergunta que eu lhe fiz, a questão que eu estava a pôr é, no seu testemunho você fala sobre os polos. Portanto, isso é no último capítulo, as leis universais, e eu penso que se refere à lei da polaridade. O que é que este capítulo, o que é que chamou-lhe mais a atenção? Porquê esse capítulo de todos os outros? Não que ele tenha me chamado mais atenção, mas que ele nos faz lembrar de uma realidade humana que muitas das vezes nós desleixamos, nós não prestamos atenção, que é justamente a polaridade. Nós somos seres
seres polos, não é? Nós não somos unitários, nós somos polos, não é? Da mesma forma como eu estou a rir agora, daqui a 5 minutos eu posso chorar. Então nós temos ali o nosso sorriso e o nosso choro. Nós temos a nossa alegria e temos a tristeza. Nós somos estas pessoas. E a Ariana traz no livro, de forma muito leve, esta percepção da polaridade humana, não é? Tu traz assim, de forma muito leve, e na tua forma de escrever, de fazer perceber, tu mostras que é uma forma, quando nós reconhecemos essa polaridade, é uma forma de resgatar a nossa própria essência, de aceitar o nosso ser como nós somos, porque às vezes, há muitos momentos, há livros e principalmente atualmente na internet, há muita gente falando que tu tens que ser sempre positivo, tens que estar sempre alegre, tens que todos os dias declarar palavras de vitória, não, mas a vida não é só vitória. Não. E se eu tiver só vitórias, eu não cresço. Precisamente. Não é? E se eu sorrir o tempo todo, é como se eu fosse um palhaço. A vida é de palhaçada e de choro também, é de dureza, é de transpirar, não é? Então, nós não podemos querer pintar um ser humano que não existe. E aí vem a criação de várias patologias emocionais, espirituais, patologias da alma, não é? Justamente porque não aceitamos o nosso ser como nós somos. Somos seres, exatamente, nós precisamos reconhecer essa polaridade em nós e temos que aceitá-la com leveza, viver. Quando eu estiver triste porque eu perdi alguém, eu tenho que viver a minha tristeza, eu tenho que chorar. Não quero que alguém venha me dizer, não chore mais, para de chorar. Não, claro, que se eu estiver a chorar por uma eternidade, eu preciso parar, porque também isso já não é normal. Ali também já é um outro extremo, não é? Mas enquanto eu não passar o extremo, eu sou ser humano, eu preciso de chorar sim quando eu tiver que chorar, não é? E eu preciso de rir sim e de dançar, não é? Quando eu tiver que rir e dançar. E quando nós negamos essa nossa natureza, eu tenho que me entristecer sim quando eu perder uma batalha. Mas eu não posso ficar na tristeza. Justamente nestes pontos onde nós encontramos essa polaridade que precisa ser trabalhada. Eu posso ficar triste, mas eu não posso viver triste. Eu posso ficar alegre, mas eu não posso viver alegre. Não é? Eu posso. Sim, eu preciso saber viver bem e a minha saúde tem que estar estável. Eu tenho que ter um bem-estar. Tanto quando eu estiver triste, quanto quando eu estiver alegre. Eu tenho que ter eu tenho que estar saudável em todos os momentos da minha vida enquanto ser humano. Esta leveza, esta forma de fazer passar e de fazer descobrir e resgatar essa essência do ser humano que a Ariana trata no seu livro e que muito me agrada porque eu me encontrei, eu me reconheci, eu disse, afinal existem pessoas que reconhecem, que sabem que nós somos, não é? Existe uma polaridade na essência do ser humano. E que é mentira ficar ali propagando de que temos que estar sempre alegres, temos que acordar sempre alegres, temos que acordar sempre com aquele sorriso. Não, há dias que eu vou acordar com um sorriso e há dias que eu não vou acordar com um sorriso e está tudo bem no dia também que eu não tenho um sorriso. Também está tudo bem. O que eu chamo de abraçar as nossas sombras, a reconhecer as nossas sombras, que também as temos, e abraçá-las em vez de evitarmos. E também aquilo que falou, por exemplo, relativamente à questão, por exemplo, do luto.
é importante nós vivermos o luto e muitas das vezes as pessoas acabam por entrar em depressão, em estados de ansiedade e outros tipos de patologias pelo facto de elas queimarem etapas, de não viverem o que têm que viver no momento que têm que viver. É como você disse, não precisa de viver numa tristeza, porque ela acaba por entrar em depressão e outros estados. Mas se ela está a viver e ela precisa de tempo, e ela precisa desse tempo para viver o seu luto, ela tem que viver. Isso faz parte da nossa natureza. Não existe... não existe 24 horas só de alegria, como não existe só 24 horas de tristeza. E aceitarmos que existem momentos bons e menos bons faz parte da nossa natureza como seres humanos. É importante que reconheçamos isso. É importante que nós aprendamos também a chamar as nossas emoções pelos nomes. As coisas que nos acontecem na nossa vida têm um nome, as emoções têm um nome e reconhecermos essas emoções é extremamente importante para o processo de cura. Porque se eu não sei que estou doente, se eu não sei que aquilo que eu estou a viver não é algo saudável, eu não posso começar neste processo de cura, porque eu tenho que ter uma consciência, tenho que ter uma presença, uma consciência de que eu não estou bem. E quando eu reconheço que eu não estou bem, aí começa o processo, okay? Que passa por todas essas vertentes, a mental, e nós já tivemos em encontros onde quer a pastora, quer eu, estivemos a falar sobre a saúde mental, extremamente importante, como é que nós estamos na vida, não é? Como é que as nossas emoções estão, o que é que eu sinto, porquê que eu sinto, o que é que leva eu a ter determinados tipos de sentimentos, de emoções. Portanto, o autoconhecimento é extremamente importante e, definitivamente, a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, inicialmente seres espirituais, que estamos a viver temporariamente uma experiência humana. Okay? Então, e nesta vivência, nesta experiência humana, temos a ver com estas várias dimensões, com necessidades concretas, e está tudo certo. Não somos iguais, cada um reage às situações de forma diferente, mas é preciso nós nos respeitarmos aquilo que nós estamos a sentir, assim como também devemos respeitar as dores e os sofrimentos dos outros e dar-lhes espaço para que esse processo de cura, essa cicatrização, se dê de uma forma natural. Concorda comigo? Concordo sim. Concordo sim. Concordo sim. Uhum. Tem mais alguma coisa que você quer dizer relativamente ao livro? O impacto que esse livro teve em si, ou se recomenda? Ou que tipo de pessoas é que deveriam ler este livro? Deixa-me perguntar assim. Eu creio que o livro, como eu dizia, todos nós um dia, como seres humanos, todos nós um dia precisamos de cura. Então não precisou ou não precisará de cura aquela pessoa que nasceu e 3 dias depois morreu. Mas sim, porque nós vivemos neste mundo e de fato estivermos a viver com intensidade todas as dimensões, todas as dimensões que esta vida nos propõe, então nós sempre precisaremos de cura num ou noutro momento. Podemos ter agora, eu posso ficar 10 a 15 anos sem precisar, mas talvez no 13º, no 17º ano da minha vida eu preciso. Talvez eu não precise de cura física, mas talvez eu precise de uma cura emocional. Talvez eu não precise de uma cura emocional, mas eu precise de uma cura espiritual. E o livro aborda justamente as 3 dimensões. Então, não é que tipo de pessoa pode ler? Toda pessoa que está viva. Ok.
Acho que E eu não sei se a Ariana percebeu, porque há pessoas que andam por aí e não estão vivas. é verdade, é verdade. É mesmo. Assim, são mortos-vivos. Eu costumo chamar que são mortos-vivos. Eles não têm consciência que não estão a viver. Estão mortos e não sabem. Não. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Um, eu queria, verdade, há alguma parte do livro que você tenha lido que você acha que pode ser polémico em termos de. Eu estou a falar em termos de religião, em termos de. Não, tanto, não na espiritualidade, mas na questão da religião, né? Dos dogmas. Acha que é um livro que pode trazer conflitos em termos de religião, por ser tão diversificado, por falar numa visão mais ampla sobre a espiritualidade. O que é que lhe parece? Olha, quando eu li o livro, num primeiro momento, justamente nas primeiras, principalmente nas abordagens que falava sobre espiritualidade, eu vi alguns. Eu só não sei onde eu coloquei as minhas anotações, porque eu sempre faço os meus rascunhos de livros que eu leio. E, de fato, eu queria fazer esta questão à Ariana, mas depois eu coloquei de lado, porque eu entendi que o teu livro não é um livro de religião, mas é um livro científico. E quando se trata de um livro científico, ele não tem que falar. Quando se trata de alguma coisa que é científica, ele não tem que falar especificamente. Porque tu falas a cura, tu não falas a cura no sentido da religião cristã, da religião islâmica, da religião budista. Quer dizer, o teu livro não é um livro científico na área da religião. Não, não é. Não é. É um livro de Exatamente. Por isso é que quando eu li, e quando chegou naquela parte onde a Ariana falou sobre a espiritualidade e falou muito pouco, eu achei que devia falar mais. E eu achei que a Ariana fez algumas citações que têm a ver com o cristianismo, de alguns textos que têm a ver com o cristianismo e que a Ariana não citou como cristãos. E eu queria fazer esta questão, eu queria perguntar, eu queria tecer um tipo de crítica sobre o teu texto, mas depois me veio à mente a dizer assim, não, Virginia, tu não estás a ler um livro de cura no âmbito cristão. Logo, se ele é científico de forma geral, não de forma terapêutica, porque ela é terapeuta, não é? E não é, ela não está escrevendo como uma escritora ou uma cientista da religião. Então, tu não podes fazer esse tipo de crítica no texto dela, ela não pode trazer esta abordagem da forma como eu esperava, porque eu, como sou uma acadêmica, sou professora de teologia, sou professora de ciências da religião, sou professora de Bíblia, sou professora de exegese, não é? Eu analisava, eu estava no início analisando o teu texto com estes olhos, mas depois eu tive que me refazer e dizer assim, não, Virginia, esse texto não é na linha das ciências da religião. Esse texto é na linha das ciências terapêuticas. Muito bem. Então, exatamente. Então, tu não podes trazer essa crítica aqui. E por isso mesmo eu respondo a tua questão. Ele não tem que trazer nenhum tipo de conflito religioso, porque não é um texto religioso. Se fosse um texto religioso que defendia algum tipo de doutrina, algum tipo de cura específica numa religião, contrapondo uma outra religião, talvez pudesse trazer algum tipo de conflito entre as religiões que trarias aqui, mas tu não trouxeste nenhuma. Mesmo isso, porque aí é abrangente. Porque Então, assim, a espiritualidade existe em todas as religiões. Tem a ver com o espírito, com a essência. deixa-me só. Não, ok. Desculpa.
Termina. Não, o que eu queria dizer é que a ideia de trazer algo mais abrangente, mais no sentido da transformação, por isso é que dei o exemplo da borboleta, das várias fases, não é? Da lagarta, que transforma-se, está no seu casulo, passa por processos de transformação e às vezes crescer dói, transformar dói. Não aceitarmos a nossa realidade traz sofrimento, traz dor, ok? Mas existem várias ferramentas, várias formas, e uma delas poderá ser a oração, a religião, a meditação, que pode ajudar neste processo, no processo de cura. Então, a minha ideia de facto não era dar ênfase a uma coisa, a religião, mas de nos vermos como seres espirituais, que estamos a viver uma experiência humana, independentemente se somos budistas, confucionistas, cristãos, dentro dos cristãos as suas várias vertentes. Eu, por exemplo, nasci, cresci, desenvolvi-me dentro da Igreja Católica. Não é? E o facto de conhecer, por exemplo, outras religiões, outras ideologias, outras filosofias, tornaram-me uma melhor cristã. Eu já nem digo uma mulher católica, mas não, porque também não concordo com todas as religiões e todos os dogmas, mas, atenção, o meu Deus é o mesmo Deus que o teu Deus, que o Deus dos budistas, que os outros, as outras filosofias, os outros dogmas. Então, não me preocupei tanto em desenvolver, porque é mesmo isso, não é a ciência da religião. É um livro holístico, é um guia de transformação, em que tem questões científicas, mas tem questões de cura integral, de várias formas, várias ferramentas que nos ajudam a ter esse equilíbrio, esse alinhamento. É? E eu costumo falar muito da nossa centelha divina, aquilo que nos une ao divino, à divindade que também existe dentro de nós, por sermos filhos do Criador, e isso pode trazer alguma divergência, mas no fundo é quando nós estamos alinhados com o Criador, com o que fez tudo, a nossa vida transforma-se completamente e tem muito mais chance de nós nos curarmos se nós só percebermos de que somos feitos, qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão da alma, o que é que nós viemos cá fazer. E isso é muito mais do que religião. Sim, pastora Virgínia. Tu entras no campo da religião. O campo da religião é um campo muito para a gente, está falando, quer parar de falar. Mas, como disse muito bem, e eu já fiquei isso logo no início da nossa fala, quando falávamos sobre a fé, logo na primeira questão, a questão da fé, não é? O ser humano é um ser espiritual. O nosso fôlego de vida é espiritual, vem de Deus. A matéria não tem vida. A matéria não tem a vida que o ser humano tem. Yeah. Assim como os animais não têm a vida que o ser humano tem. O ser humano tem uma vida inteligente. O ser humano tem uma vida consciente. Yeah. O ser humano tem uma vida de desenvolvimento, de discernimento. E estas qualidades, razão, discernimento, qualidade, inteligência, conhecimento, desenvolvimento, vem do Criador, vem de Deus. Entende? Vem de Deus, eu chamo Deus. Tu podes chamar divindade, outros podem chamar o ser supremo, mas é um só. Precisamente. É um só. Então, falar dele não pode só ser a religião,
é a patenteada para falar dele, porque ela trata especificamente dele, na relação com o ser humano, não dele em si mesmo, porque ninguém descreve Deus, ninguém fala Deus, ninguém conhece Deus na sua essência. Conhecemos Ele através das questões que tem, e é isso que a religião faz. Por isso é que, por ela ser vivida e feita por seres humanos que vivem a relação com Deus, é possível também que ela seja uma ciência. E é por isso que existe a ciência da religião. Não é? A ciência já é vista, já é reconhecida como uma ciência da religião, porque o ser humano já conseguiu perceber que a espiritualidade faz parte da materialidade também. Precisamente. Muito bom. Exatamente. Pastora, Exatamente. nós estamos a 1 minuto de acabarmos a nossa 1 hora, passa muito rápido e a conversa consigo é extremamente agradável. Mas eu queria que deixasse aqui uma última mensagem ou uma recomendação antes de nós encerrarmos esta nossa 1 hora com o terapeuta. O que é que nos pode deixar como mensagem final? A mensagem que eu gostava de deixar é com relação à nossa aceitação. Minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido assistente, seguidora ou seguidor que está nos ouvindo, não é? Viva a tua vida de forma integral. Aceita-se como tu és. Trabalha o máximo, se retrabalhando, se aceitando nas tuas 3 dimensões, a espiritual, a emocional e a física. Não despreze nem menospreze nenhum dos teus detalhes. E não queira ser perfeito, porque o único perfeito é Deus. O único perfeito é o divino. Queira simplesmente viver as tuas dimensões para que você, estando conectado com Ele e Ele te orientando, você possa viver em obediência e teres um equilíbrio de vida. E tendo esse equilíbrio de vida, você estará então tendo uma saúde, não vou dizer perfeita, mas boa, não é? E um bem-estar agradável para ti e para as pessoas ao teu redor. Resumindo e concluindo, aceita as tuas polaridades e viva com intensidade aquilo que Deus colocou em ti. E leia o livro, vai fazer muito bem. Leia o livro também, vai fazer muito bem. Obrigada, Ariana, por nos proporcionar esta oportunidade de lermos aquilo que produziu. É um produto, é uma produção muito interessante. Não é? Obrigada por partilhar conosco o teu conhecimento e as tuas vivências. E aconselhamos, sim, a quem tiver interesse, leia. Vai, com certeza, abrir novos horizontes na tua forma de pensar, bem-estar. E também pode ajudá-lo em algum momento da sua vida ou da vida de alguém que está ao teu redor. Obrigada, Ariana. Muito obrigada, pastora Virgínia, pelo seu tempo e disponibilidade, por ter aceito esse desafio de, com toda a paciência, ler o livro, que não foi fácil. Nós vamos fazer o lançamento daqui a 2 semanas, vai sair em Portugal, mas depois vem a ser aqui em Luanda, e eu faço questão que estejas presente, que venha-nos trazer a sua bênção, e no qual terei todo o prazer em lhe oferecer um exemplar. Pronto, eu espero que as pessoas que estejam aqui presentes, que nos vão nos ver depois na gravação, porque vai estar no canal do YouTube, vai estar também no Instagram, que eu vou partilhar, mas eu espero que as pessoas possam ver, ou desta live tenham um aprendizado de que a Igreja, a religião e terapias integrativas não têm necessariamente que andar em conflito, não têm que ser necessariamente contraditórias e que podem se muito perfeitamente complementar, ok? Muito obrigada pelo seu contributo e eu espero vê-la mais vezes e tenho que ir fazer uma visita à Igreja Metodista e ver o que é que vocês ensinam por lá, porque parece que ensinam coisas boas. Muito obrigada, pastora. Tem muita coisa boa. Agora, Ariana, se não for demais,
Permita-nos, já que não abrimos com oração, podemos fechar com uma oração bem pequenina. Podemos, sim. Eu tinha um plano de pedir para coisa para abrir ou fechar. Ainda bem que tu connosco. Muito obrigada. Pode fazer a oração final, por favor. Então, oremos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Então, para todos que nos estão a assistir, este foi Uma Hora com o Terapeuta. Na próxima sexta-feira temos uma outra convidada, a Carla Vieira, que está em Portugal e que também leu o livro e que vem partilhar connosco uma série de experiências boas. Também vai dar a sua opinião relativamente a esta obra. Todos precisamos de cura. Na próxima live com Uma Hora com o Terapeuta. Já é sexta-feira às 20 horas na Prana Angola. Até lá. Obrigada. Pastora, obrigada. Tchau.